Muito bom dia a todos. Espero que tudo bem disposto. Bem, só que uma breve nota. Eu sou professor há mais de 20 anos, já dei aulas no liceu também, no liceu. Dou aulas há mais de 20 anos na Faculdade de Arquitetura. E eu costumo dizer sempre aos meus alunos o que é que me diferencia eu estar aqui, deste lado, e vocês desse lado. A única diferença é que ao longo destes últimos 30 e tal anos eu cometi imensos erros. É a grande diferença. Cometi muitos mais erros do que vocês. A razão pela qual sou professor e vocês são alunos, ou os meus alunos, é essa. A grande diferença é, ao longo destes 30 e tal anos, cometi imensos erros. E, portanto, só reforçar aquilo que foi dito agora, a grande password, utilizando aqui um palavrão em inglês, para o conhecimento é errar. Não tenham medo de errar. Errar é a coisa mais natural que pode existir. Portanto, não tenham medo de errar. Errar é a base de qualquer conhecimento. E, portanto, o que é que eu fiz durante os últimos 30 anos enquanto dei aulas e enquanto fui... O título que está ali é urbanista. Bem, o que é isto de um urbanista? Eu sou arquiteto. Não é? E podemos dizer assim que um arquiteto, um urbanista, ou um arquiteto urbanista, é um arquiteto que se dedica mais às questões das cidades. Podemos assim dizer genericamente, está bem? Mas ao longo destes mais de 30 anos que eu tenho feito, em que tenho exercido a minha profissão e tenho dado aulas, aquilo que eu tenho feito mais é errar, é cometer erros. De 10 coisas que eu faço, se calhar 9 são erros. Depois acerta-se à 10ª. Portanto, essa é a grande mensagem, ou esta primeira nota. Isto para dizer o quê? Não fiquem à espera que eu agora, o título chama-se As Cidades em 2050. Yep. Não fiquem à espera que eu vos diga agora como é que vão ser as cidades em 2050. Porque não sabemos. Portanto, desiludam-se aqueles que estão à espera. Vou ver uma sessão em como é que vão ser as cidades em 2050. Ninguém sabe. Não sou eu que vou dar aqui o segredo de como é que vão ser as cidades em 2050. Porquê? Porque, na verdade, e isso também é uma magia excepcional do futuro. É que ninguém sabe. Ninguém sabe. E, portanto, estamos todos em pé de igualdade. Todos em pé de igualdade. Todos, como aquilo foi dito há bocadinho, desde que se tenha o conhecimento. Não é? E, portanto, aí estamos em pé de igualdade e, portanto, a difusão do conhecimento por todos, se quisermos assim outro palavrão, a democratização do conhecimento é essencial para ficarmos todos em pé de igualdade. Ora bem, estamos em 2019. Não é? Isto é a vossa escola, utilizando aqui mais um recurso que existe há muito pouco tempo. Não é? Ver aqui a vossa escola, através do Sr. Google, permite-nos ver a vossa escola agora em 2019. Ora bem, mas o título é As Cidades em 2050, que é mais ou menos daqui a 30 anos. Mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Só que, o que é que existia em 1990? Há 30 anos, para trás. Portanto, estamos a pensar para a frente, aquilo que foi dito há bocadinho. Nós temos que conhecer aquilo que se passa para trás para tentar perceber mais ou menos aquilo que se passa hoje, para tentar perceber, imaginar, reconhecer aquilo que se vai passar à frente. Okay? Portanto, o que é que existia em 1990? O que é que tínhamos em 1990? Ora bem, em 1990, aquele rapaz sem t-shirt sou eu. Não é? Lindo, com cabelo, não é? Excepcional. Okay? Portanto, em 1990 eu era aquele rapaz bonito, ali a pescar o olho. E isto foi passado... Eu já vivi em Oeiras, enquanto isto foi... rigorosamente não fui em 1990, fui em 1988. Mas pronto, vamos aqui arredondar, não vamos ser... Foi em 1988. E foi aqui no Concelho de Oeiras, Santa Mar de Oeiras. Eu, enquanto estava a estudar na faculdade, enquanto aluno universitário, vivi em Santa Mar de Oeiras, portanto, vivi em Oeiras. E já agora aquele rapaz... Eu ia dizer aquele rapaz de óculos, sim, os dois de óculos. Aquele rapaz de óculos de t-shirt verde, que era meu colega quando estava a estudar... Hoje, passado 30 anos, a filha dele foi minha aluna e acabou já o curso de arquitetura. Portanto, o que é que são cidades? É o tempo. O tempo é a coisa crucial e as pessoas se conhecerem umas às outras. Aqui mais uma belíssima fotografia Eu sou aquele rapaz lindo de t-shirt branco, ali com umas coisas verdes, não é? E já agora, e porquê esta fotografia? Também aqui passada em Santa Mar de Oeiras, porque, na verdade, o que é a cidade? O que é uma cidade? A cidade é um encontro de pessoas. É um encontro de pessoas. E, portanto, só para... Deixa eu ver se eu não me engano. Aqui. Este é um alentejano que agora hoje é economista. Este é um engenheiro que veio de Faro.
este é um rapaz de Tomar, este engenheiro também, este é um economista que vinha de Santarém, este é um geógrafo que vinha de Évora, este já não me lembro, já não tenho memória, este é um engenheiro também de alentejano, este é o nosso historiador transmontano, este, cuidado, é inspetor da Polícia Judiciária, não vou dizer o nome, estão a ver, de Leiria, portanto, e todos no mesmo sítio. Isto é uma coisa, já agora, muito recente em Portugal. Isto é a segunda geração em que isto aconteceu. A primeira foi por outras razões, não tão boas. Foi a imigração e a guerra que provocou que as pessoas se conhecessem umas às outras. Agora é muito melhor esta nossa geração, a minha e do Rui, porque como é que se encontraram? Para estudar, para fazer coisas, e portanto encontraram-se todos na grande cidade. Pode ser Lisboa, Porto, Buenos Aires, Rio de Janeiro. Portanto, vinham de todos os lados, não é? Do Algarve, do Alentejo, de Tomar, de Bragança, de Santarém, reuniram-se todos. Portanto, isso é o que faz a cidade, essa reunião de pessoas com pensamentos diferentes. Claro que, obviamente, num jogo de futebol destes, o que é que acontecia no fim? Andava tudo à batatada, porque uns discutiam uma coisa, outros discutiam outra. Tudo bem. No momento seguinte íamos todos beber imperiais. Estava tudo esclarecido. Okay? Vivemos e encontramos, de vez em quando, não é? Já todos carecas e barrigudos e barbudos e tal. Encontramos. Portanto, isso é que faz a cidade. É este encontro de pessoas. A cidade é isso. Depois, e agora contra mim falo, não é? Como arquiteto, temos de ter assim uns edifícios, ter umas paredes e umas janelas para o pessoal não apanhar frio. É só isso. Costumo dizer aos meus alunos, porque é que eu fui para a arquitetura? Que é a profissão mais fácil do mundo. É só meter umas paredes e umas janelas, está tudo feito. Essa coisa, ei, o arquiteto... Não, é fácil, é fácil. Não, se quiserem ir para a arquitetura é uma coisa fácil. Dá muito gozo, mas é fácil. Ora bem, deixa cá passar. Isto era a vossa escola em 1990. Por acaso não é 90, é 1995. Mais uma vez, não é rigorosamente 1990, não é? Portanto, isto é a diferença. A fotografia anterior, vocês estão a ver, não é? Portanto, estão a ver o que é que sou eu. Isto é a vossa escola, exato, mais ou menos no mesmo ângulo. Agora, portanto, estão a ver a diferença entre a vossa escola, volto a dizer, não é 90, acho que é 95, e agora em 2019. Mais uma vez, o que é o mestre desta diferença? O tempo. É o tempo. Não é? O tempo é que faz a diferença entre uma coisa e outra. Isto é mais um truque. Não era em 1990, era em 1980 a Praça do Comércio. Quem conhece a Praça do Comércio? Que é um lugar emblemático da cidade, não é? Da cidade de Lisboa, do Império. Portanto, isto era um parque de estacionamento. Aqui fiz batota, não é 1990, é 1980. Foi uma batata que eu fiz só para exagerar. Não é? Isto era o sítio central do grande Império Português. Já não era Império, em 1980. Portanto, era um mega parque de estacionamento. Hoje, não é? E aqui está com pouca gente, não é? Isto foi antes do boom do turismo, foi há uns 2 anos ou 3. Se tirassem da fotografia hoje, estavam milhares de pessoas ali, esplanadas, por aí fora. Portanto, mas é muito recente. É do ano passado, salvo erro. Quando foram feitas estas últimas obras na Praça do Comércio? Mais uma vez, a diferença, o tempo. O espaço está lá, estão a ver, a cidade não... Estas situações em concreto não se alteraram muito. Bom, então, importante recuar para percebermos o que é isso do tempo. 30 anos, o que é 30 anos? Não é? Para vocês, evidentemente, 30 anos é uma enormidade. Não é? Para mim, já eu consigo situar 30 anos, já viram? Há 30 anos tinha cabelo, era um rapaz engraçado e tal, andava a estudar, morava em Oeiras, em Santa Mar de Oeiras, e, entretanto, aconteceram uma série de coisas. Então, o que é que pode acontecer daqui a 30 anos? Ninguém sabe, mais uma vez. Portanto, Agora, que é a questão do futuro. Aquilo que foi dito agora. O futuro, desde os primórdios da humanidade, que o homem sempre imaginou o futuro, desde o início. Não é? E, aliás, eu diria, se posso me enganar, mas acho que não, eu diria que 90% da humanidade hoje, cerca de 90, 95, 85, não sei bem, acredita num futuro que é baseado em profecias. Palavras. Palavras. E as pessoas, esses 90% de habitantes, neste momento, do planeta, acreditam em profecias. Não estou a dizer se devem acreditar ou não, cada um depois tem a sua posição, não é? Portanto, é uma coisa tão simples quanto essa. Profecias. Está bem? Portanto, há quem saiba o futuro. Não é? Há quem saiba o futuro. Ou pelo menos nós acreditamos num determinado futuro. E o futuro é baseado sempre não, estas duas palavras, mas digamos assim, é um equilíbrio entre o medo, o que é que vai acontecer amanhã? E a esperança. Amanhã
vai ser um dia extraordinário. Portanto, é nesse equilíbrio que nós baseamos esta nossa construção do futuro. Entre o medo, toda a gente tem medo de qualquer coisa. Eu tenho medo que hoje à noite o Sporting perca com o Alverca. Claro que tenho medo, é evidente, não é? Mas também tenho a esperança que Que o Benfica perca. O Benfica perca, pronto, que é outra coisa, não é? Portanto, é sempre esse... Ora bem, mas há sempre duas coisas que vocês, nós também, mas principalmente vocês, quando eu digo nós também, assim, de um modo reservado, porquê? Porque nós, aqui o pessoal que tem filhos, compromissos, emprego e não sei o quê, os graus de liberdade às vezes vão-se diminuindo, por várias razões. Mas vocês têm toda a liberdade do mundo, aquilo que eu disse ao início, para errar. Não vos acontece nada. Aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos. O que é que acontece se vocês arriscarem e errarem? A coisa mais extraordinariamente negativa que pode acontecer é chumbar. Não acontece nada de pior. Chumbo, olha azar. Pronto, fazem outra vez. Pronto, perde-se um ano, está ela a dizer. Não se perde nada nenhum ano, pá, ganha-se. Errar, ganha-se. Ganha-se imenso. Não se perde. Não estou a fazer a apologia para chumbarem. Atenção, senhores professores, não é isso que eu estou a dizer, não é? Mas arriscar. Isso é baseado em quê? Na liberdade. Okay? Vocês têm a liberdade de errar. O Rui e eu já temos menos liberdade para errar. Temos menos. Okay? Mas vocês têm toda a liberdade do mundo para errar. E a construção do futuro é baseado nisso, na liberdade absoluta. Mas a liberdade, vocês já sabem o que é a liberdade, não é? Acaba quando começa a liberdade dos outros. Portanto, esta liberdade não é esta liberdade absoluta, baseia-se aqui na confiança. Na confiança. Aquilo que estava a ser dito. Amanhã não sei se vai chover ou chover. Eu confio que não vai chover e venho de t-shirt. É uma confiança. Vou confiar. Vou confiar em que não vai chover e, portanto, venho de t-shirt e de calções. Vou confiar nisso. Confiança. Porque se nós não tivermos essa confiança, não saímos de casa com medo, com receio, não fazemos rigorosamente nada. Portanto, nós temos que ter confiança em nós próprios, naquilo que nos rodeia, porque senão não saímos, não fazemos rigorosamente nada. E é tal coisa, sempre houve pensamento futuro, sempre, desde os primórdios da humanidade. Não vamos aí aos primórdios da humanidade. Isto é uma cidade imaginada. Alguém sabe o que isto é? Nova Iorque, dizes tu, não é? Dubai, tu dizes que é o Dubai, não foi ela? Nova Iorque, Dubai. Ora bem, mas conhecem alguma cidade destas? Conhecem isto? Parece, não é? Parece. Ora bem, esta cidade foi imaginada há praticamente 100 anos, em 1927, pelo Fritz Lang, que é um filme que é o Metrópolis. Portanto, isto não é alguém hoje que está a pensar como é que é a cidade em 2050. Foi o Fritz Lang, e a equipa do Fritz Lang, que imaginou uma cidade que ainda hoje nem sequer existe. Não é? Portanto, esta cidade podia ser, se eu não pusesse aquilo, podia dizer, olha, fui eu que desenhei esta cidade a pensar como é que era a cidade em 2050. Fazia aqui uma batota, não é? E passava perfeitamente. Não é? Portanto, isto foi pensado há praticamente 100 anos, em 1927. E teve que se construir o cenário. Portanto, essa cidade teve que ser construída. Toda ela foi desenhada. Os carros, os edifícios, as pontes, os aviões, tudo aquilo foi imaginado há cerca de 100 anos. Estão a ver a capacidade de alguém que em 1927, há praticamente 100 anos, sem o senhor Google, esta tecnologia toda, porque tecnologia sempre houve, não é? Mas, evidentemente, não, estão a ver há praticamente 100 anos, e construíram construíram uma cidade. Uma cidade que ainda hoje, não é? Alguém disse, parece Nova Iorque ou parece Dubai, mas ainda estamos longe de atingir este grau de sofisticação, pontos entre os edifícios de 200 pisos entre uns e outros. Não estou a dizer se é bom ou se é mau. Estou a dizer esta capacidade enorme de sonhar, de confiar que o futuro podia ser uma coisa, não sei se isto é radioso ou não, se é uma cidade maravilhosa ou não, isso depois depende de cada um, não é? Mas estão a ver, sempre houve podíamos estar aqui uma semana inteira a mostrar exemplos daquilo que se sonhou para as cidades e para a vida das pessoas. Este é só mais um exemplo, não é? Completamente diferente, e este foi pensado, desenhado em 1932. Estão a ver, também há praticamente 100 anos. Uma cidade completamente diferente, que hoje ainda não existe nenhuma cidade como esta, não é? Isto era cidades pensadas para os Estados Unidos, em que havia muito espaço,
Ainda havia muito território, não era espaço, havia muito território. Portanto, era, mais uma vez, aquilo, nós podíamos perfeitamente sonhar isto para a cidade em 2050. E, no entanto, foi pensado há cerca de 100 anos. E este, tem ideia onde é que é? Como? Las Vegas. Alguém tem mais alguma ideia de onde é que... De onde é que é? Aqui perto. Neste momento a aposta é Las Vegas. Em Espanha? Aonde? Sabes bem. Madrid? Madrid. Bom. Isto é a Costa da Caparica. Portanto, isto foi o que um arquiteto, que era o Cassiano Branco, sonhou nos anos 30 do século XX, portanto há praticamente 100 anos, de como é que deveria ser a Costa da Caparica. Estão a ver? Portanto, ele acertou. Não acertou. Pronto, as circunstâncias, a vida, o tempo, a política, a economia, a sociedade, a cultura, aquilo que seja, fez com que este plano não se concretizasse. Não é? No entanto, isto era aquilo que estava imaginado para a Costa da Caparica em 1930. Estão a ver? Exatamente. Então, portanto... Só que há uma coisa, não havia barracas, não havia a possibilidade dos pobres viverem junto à praia também. Exatamente. Pronto. Claro que as circunstâncias hoje, a tecnologia, as questões ambientais, as questões culturais, económicas, políticas, alteraram-se por completo. No entanto, esta imagem que eu trouxe agora aqui desta ideia para a Costa da Caparica é duas mensagens, já agora. Mais uma vez, voltando à questão do erro. A maior parte, nestes últimos 30 anos, fiz inúmeros projetos e planos. Inúmeros. E há uma coisa que eu costumo sempre dizer, quer em termos profissionais, quer nas aulas, quando um projeto ou um plano, toda a gente bate palmas, a coisa imediata a fazer a esse projeto, a esse plano, é metê-lo no lixo. Logo. Porquê? Porque se um projeto ou um plano não gera conflito, é porque o plano ou o projeto não serve para nada. Porque, como se disse há pouco, se tivermos um pensamento único sobre um determinado plano, um determinado projeto, sobre uma ideia do futuro, não serve para nada. Portanto, é metê-lo logo no lixo. Essa ideia, se toda a gente está de acordo, é metê-lo imediatamente no lixo. Não serve para nada. Okay? Portanto, ou seja, este plano serviu para quê? Para imaginar, para supor, para especular acerca do futuro. Não se concretizou. Como 90% dos planos e dos projetos que se fazem acabam por não se concretizar. Porque a realidade é uma coisa que é dita por todos, não é? A realidade supera, não é? Qualquer ficção, qualquer humorista do mais extraordinário não consegue acompanhar aquilo que se passa na realidade. Aqui também. Portanto, as realidades, as circunstâncias diversas fizeram com que Almada não fosse isto, mas é o que é hoje. Goste ou não se goste, o gosto depois discute-se, mas é outro patamar. E isto foi nos anos 90, em 93, já se falava mais ou menos de alterações climáticas e subida do nível médio das águas do mar. Mais ou menos. Era assim uns palavrões que iam sendo ditos. Ecologia, assim um nome, não sabia bem o que era. No entanto, em 1993, estão a ver, já havia... Há dois tipos de pessoas, tipos não queria dizer tipos, mas há duas pessoas que conseguem sonhar, imaginar, desenhar o futuro muito melhor que os arquitetos ou que os geógrafos, que são ou eu vou pôr aqui um nome assim, simbólico, os artistas, mas os pintores ou os poetas. Esses são os que se imaginam melhor o futuro. Mas de longe, muito melhor que os arquitetos. São os nabos nisso, costumam sempre errar. E aqui, não é? Estão a ver, nos anos 90 já tínhamos Lisboa transformada em Veneza. O nível médio das águas do mar vai subir. Não há problema, pá, anda-se de barco. Não há problema. Portanto, anda-se de gôndola como em Veneza e, portanto, já se imaginava o que é que poderia ser Lisboa no início do século XXI. Olha, cheio de água. Está bem, ok. Portanto, vamos andar de gôndola. Isto era o Terreiro do Paço, que vimos o Terreiro do Paço há bocado em 1990 ou 1980, vimos em 2019, e agora era o Terreiro do Paço como era sonhado que fosse em 2010. Em 2010, quem desenhou isto na altura, em 2010, o Terreiro do Paço vai ser isto, aqui com uns foguetões e uns metros a passar por cima e não sei o que mais. E uns neons no Castelo de São Jorge.
Mais uma vez, acertou? Não. Mas era magnífico que fosse assim? Não sabemos. Não é? Se calhar havia 30 ministérios, 30 regulamentos que não nos deixavam fazer isto. Por isto, por aquilo. Não é? Portanto, daí a liberdade que vocês têm. Portanto, se fosse eu a propor isto, chamavam-me estúpido e incompetente. Se vocês fizerem esta proposta, maravilha! Estão a ver a diferença da liberdade? Não é? A mim chamavam-me nomes. A vocês, extraordinário. Portanto, aproveitem essa oportunidade de terem essa liberdade que ainda têm. E isto, alguém sabe o que é? Tóquio e Dubai. Vão sempre para a Ásia, vocês, hein? Hong Kong também é na Ásia. Pessoal, esta tem a obrigação de saber. Não sabem, não, porque o filme não conhecem. Mas há a versão 2, a nova versão. Sim, mas é diferente. Bom, isto é de um filme. O filme foi... É um filme... Diz lá, estás aí de braço no ar? Não estou a ouvir, desculpa lá. É o Blade Runner, exatamente. Diz lá o que é o Blade Runner, então. Viste o Blade Runner? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Espera aí, veio o microfone, que é para todos ouvirem. Obrigada. Diz o teu nome. Meu nome é Maria Beatriz, ok. Não estava à espera disso. Põe de pé também já agora, para se poder ver. Está bem. Pronto, mas o Blade Runner é um filme que, como podem ver, passa-se no futuro. E o futuro do Blade Runner, na altura, foi revolucionário, porque mostrava o futuro de uma forma que ainda não tinha sido imaginada antes. Por exemplo, a língua que as pessoas falam no Blade Runner é uma mistura de inglês com japonês com chinês, que é uma coisa que na altura do primeiro ainda não tinham considerado. E pronto, depois a história do Blade Runner tem a ver com androids e coisas assim, que já são coisas que hoje em dia já estão em quase todas as coisas de ficção científica. E o filme fala sobretudo da nossa relação com, de facto, uma cidade do futuro e pessoas do futuro. Por isso, de facto, eu percebo porque é que mostram uma imagem do Blade Runner neste tipo de apresentação, porque a tecnologia muda a forma como as pessoas vivem. Pronto, eu não posso dar muitos detalhes, porque senão ia estragar a história do filme, mas este em particular lida com a tecnologia e a forma como pode também mudar a forma como nos relacionamos com as outras pessoas, não só de forma negativa, mas de formas que ainda não conseguimos imaginar bem hoje. Agora, apesar, Beatriz, não é? Beatriz, apesar da Beatriz não ser minha aluna, aquilo que a Beatriz demonstrou agora é aquilo que eu sempre imagino para os meus alunos, que é eles serem melhores, muito melhores do que eu. E a Beatriz conseguiu explicar muito melhor do que eu o que é o Blade Runner, portanto, ótimo, não é? Portanto, não vou acrescentar nada ao que a Beatriz disse, mas só aqui este futuro, já agora a cidade é Los Angeles. Okay? E é Los Angeles em que ano? Em que momento? Não, é a cidade de Los Angeles em novembro de 2019. São dois. Isto é um. Okay? Portanto, isto é a cidade de Los Angeles imaginada hoje. É como se fosse, não é? Faltam 15 dias para novembro. Portanto, este filme foi realizado em 82, mas o livro que dá origem ao filme é anterior, dos anos 50. Portanto, já nos anos 50, portanto, o argumento, digamos, o livro onde foi baseado é dos anos 50. O filme é de 82. E a ação, digamos assim, do filme passava-se em Los Angeles em novembro de 2019. Isto era a cidade de Los Angeles em 2019. E, portanto, não vou adiantar aquilo que a Beatriz disse, que está totalmente correto. E, portanto, já agora um conselho a verem o filme,
porque, e agora vou dar a minha opinião, o filme é excepcional, por vários pontos de vista, e transmite-nos ou seja, e já agora aconselho a ver, e vai ser mais difícil porque só passa muito raramente nos cinemas, não é? Mas verem em ecrã grande, porque ver numa televisão ou num computador, eu diria que perde 90% do interesse, porque na verdade aqui o interesse é ver a imagem a explodir no ecrã. Portanto, isto era passado em Los Angeles em novembro de 2019. Só para acrescentar uma coisinha que a Beatriz disse em relação à tecnologia e aos androides. E, na verdade, eu não vou também dizer o filme, não é? Mas o filme é uma grande lição sobre a permanência de alguns valores, para além de todas as tecnologias, de toda a sofisticação tecnológica. No fim, o que é que conta? As pessoas. Agora, não sei se as pessoas são... Continuamos, não é? Sim. Okay? Isto é outra imagem da cidade de Los Angeles em novembro de 2019. Não é? Se Los Angeles hoje é assim, não. É melhor ou pior? Não sabemos, mas é absolutamente extraordinário pensar que alguém nos anos 50 concebeu e depois nos anos 80, quando foi realizado o filme, imaginou como é que seria Los Angeles em novembro de 2019. E, claro, hoje também nós pensamos no futuro. Não, quer dizer, continuamos a pensar como é que será hoje, como é que será amanhã o futuro. Isto são imagens, é uma imagem do Blade Runner feita em 2017, em que isto é a cidade de Los Angeles, mas em novembro de 2049. Portanto, há uma segunda versão do Blade Runner em que imagina como é que será a cidade de Los Angeles em 2049. Portanto, podemos ir a Los Angeles em 2049, todos, ver se realmente o Blade Runner se concretizou ou não. No entanto, também temos uma visão mais próxima, que é Paris em 2049, também do Blade Runner. Blade Runner feito em 2017. É mais perto, portanto, podemos ir a Paris em 2049, ver se realmente Paris em 2049 é como foi imaginado pelo Blade Runner ou não. Portanto, esta capacidade de estarmos sempre a imaginar o futuro é aquilo que nos alimenta. Porque qualquer coisa que... Vocês amanhã têm quê? Aulas de português, inglês, geografia, aquilo que seja. Já estão a planear o futuro. Estão a ver? Portanto, não é uma coisa excepcional, não, é uma coisa que nós fazemos diariamente. Bom, mas só recuando um bocadinho. Aqui, não estamos a falar de Paris e Los Angeles e Blade Runner. Nós aqui em Lisboa, há muito pouco tempo, tivemos uma cidade sonhada, imaginada e construída de raiz, feita muito rapidamente e que se baseou numa utopia, que era fazer uma cidade nova em Lisboa. Era uma utopia. Era inimaginável que se pudesse concretizar isso. Inimaginável. No entanto, concretizou-se. Quem é que conhece o Parque das Nações? Toda a gente? Não sei se toda a gente ou não. Okay? Isto era o Parque das Nações, em 1990. O Parque das Nações, em 1990, era assim. Era uma lixeira gigante, era um depósito de material de guerra. O Parque das Nações, em 1990, era isto. Isto era quando estava a ser construído o Parque das Nações. E hoje o Parque das Nações é isto. Portanto, em 10 anos, passou-se de uma coisa inimaginável, de uma utopia completa, que é transformar uma mega lixeira, que era depósito de material de guerra, numa cidade completamente nova. E um país pequeno, como Portugal, conseguiu fazer isso em 10 anos. Portanto, conseguiu sonhar, construir uma utopia, desenhar a cidade, conceber a cidade, fazer o plano e construir a cidade. Podemos gostar ou não do Parque das Nações. Isso é uma coisa diferente. Mas agora o processo é baseado o quê? Numa utopia. Isto era um dos primeiros desenhos. Estão a ver? Concretizou-se este. Não interessa, mas estes desenhos é onde se especula, podia ser um poema, podia ser um filme, é onde se especula acerca do futuro. Esta coisa brilhante que é especular. Especular acerca do futuro. Bom, então e amanhã? Mas, portanto, volto a dizer, não vos vou ensinar, dar a receita, como é que é a cidade em 2050. Portanto, isso não, de certeza. No entanto, há... baseado até na conferência do que foi dito há pouco, do Charles Landry, a semana passada, ou há 15 dias. Há 3 coisas que são absolutamente essenciais para nós
desenharmos o futuro, pensarmos como é que está o futuro, estarmos sempre alerta, não é? Estarmos sempre a apanhar coisas, estarmos sempre com o radar a funcionar. Deixa-me só recorrer mais uma vez àquilo que é a minha experiência de mais de 20 anos como professor. O meu objetivo no fim do semestre ou do ano, o meu grande objetivo é que os alunos, ao fim desse semestre, ao fim desse ano, regressem aos 5 anos de idade. Esse é o grande objetivo. O que é que uma criança de 5 anos de idade está sempre a fazer a pergunta? Qual é a pergunta? Porquê? Porquê? Portanto, o meu grande objetivo de vida é ter sempre 5 anos. Sempre 5 anos. Se eu continuar a ter sempre 5 anos, eu sou feliz. Estou sempre a perguntar. Porquê? Mas porquê? Não é? Portanto, é essa coisa de estar sempre alerta. Porquê? Porquê? Não tenham medo de perguntar. Porquê? Fazem qualquer coisa. Porquê? Porquê que isto acontece? Porquê? Não é? Depois, abertura, que é aquilo que já foi referido. Ouvir os outros. Ouvir, dialogar, discutir, estar aberto a novas ideias, a coisas que até nos possam parecer estúpidas, ideias contrárias. Ótimo. Depois, essencial, que é a capacidade de abstração. Isso é absolutamente essencial. O que é isto? 2. Mas que raio de pensamento, em vez de ter 2 pauzinhos, fui colocar 2 para representar 2. Esta capacidade de abstração, para nós é 2, Luís, não estamos a mesmo a ver que é 2, qual é a novidade? Isto é, esta capacidade de representar uma figura, e essa figura representar uma ideia, neste caso, é mais revolucionária do que ir à lua e voltar 10 vezes seguidas. Estão a ver? Esta excepcional, isto só se consegue com o quê? Com uma excepcional capacidade de abstração. O que é o 2? É esta figura. Esta figura é 2. Estão a ver? Isto é extraordinário. Estão a ver? Claro que para nós, em 2019, com computadores e telemóveis, não sei o quê, é 2, pá. Isto é absolutamente genial, transformar uma ideia de 2 num desenho. Aquilo é um desenho que representa 2. Ora bem, agora deixa-me só fazer um bocadinho de publicidade, que é aquela questão do alerta, abertura e abstração. Isto baseia-se em quê? Qualquer construção de futuro, ou de presente, baseia-se em equipa, em dialogar, em trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Portanto, isto é um grupo de estudantes que está a trabalhar em conjunto para conceber o futuro de uma cidade. Hoje em dia vocês têm uma excepcional vantagem. Aquele grupo de alunos que está ali, há portugueses, alemães, italianos, belgas, salvo erro. Hoje em dia, vocês mesmo no liceu e na universidade têm esta excepcional oportunidade, que é para nós, quando eu digo para nós, para o Rui e para mim, ir a Badajoz era o supra-sumo da batata. Íamos a Badajoz, não é? Aquilo até ficávamos a tremer de ir a Badajoz. Hoje em dia, vocês têm essa enorme possibilidade, independentemente, eu sei, das capacidades financeiras de cada um, por aí fora, obviamente. Mas hoje em dia, só para terem uma ideia, aquela canção dos chutes e pontapés que às tantas diz da América, a América não era os Estados Unidos, era a margem norte. Porque antes de se construir a ponte, ou durante muitos anos, chegar à margem norte, para quem vivia da margem sul, é mais difícil do que hoje alguém ir a Nova Iorque. Era dificílimo. Estão a ver, numa geração alterou-se tudo. A América era a margem norte, para quem vivia na margem sul. Era o Eldorado. Estão a ver, pessoas da Almada ou do Barreiro, para irem à margem norte, era dificílimo, complicadíssimo. Estão a ver? E, portanto, hoje temos esta enorme possibilidade de trocar experiências com belgas, alemães, turcos, chineses, japoneses, como foi dito ali pela Beatriz, esta ideia de a língua ser uma mistura entre inglês, japonês, chinês. Extraordinário, não é? Portanto, podemos misturar tudo e transformar num grande caldeirão. Aqui é só uma imagem daquilo que poderia ser uma cidade. E estão a ver uma coisa essencial, que é mostrar. Mostrar. Não tenham vergonha de mostrar o vosso trabalho. Há uma coisa que eu luto também, eu julgo que o Rui e todos temos que lutar, que é deixarmos ter aquela coisa muito portuguesa, que é horrível, que é dizer assim, não vou dizer nada, com medo do que é que os outros vão dizer e achar de mim. Isso é que não. Isso é que não pode acontecer. Estão a ver? Portanto, há uma coisa essencial para vocês construírem o vosso... É mostrarem aqui as vossas ideias. Mostrarem. Portanto, porem no papel, na parede. Olha, a minha ideia é esta. Está tudo a ver o trabalho de todos. Total transparência. Está tudo a ver o trabalho de todos. Então, não tenham aquele receio de... eu tenho aqui uma ideia, mas não vou dizer, porque eu acho que a ideia é tão estúpida que os outros vão gozar comigo. Não ponham esse travão, está bem?
Isto é mais um grupo de alunos que estão, lá está, em grupo a construir uma cidade. E já agora só uma coisa. A capacidade isto são alunos do liceu, né, que estão a fazer, vão ver, construir, não interessa o quê. É construir, imaginar aquilo que pode acontecer no futuro numa determinada cidade. Então aqui há alguns exemplos. Isto é o grupo que fez uma daquelas ideias, orgulhoso daquilo que fez. E a mostrar aquilo que fez em conjunto. E há uma coisa muito importante que eu não sei se é muito importante ou não, mas é uma coisa que eu gostava de transmitir. É que eu bem sei que as pessoas da minha geração, 40 e tal, 50 e tal, 60 e tal anos, têm normalmente esta mensagem. Os alunos hoje em dia, quer da universidade, quer do liceu, não estudam, não gostam de ler, e aquelas coisas, não é? Pois eu vou confessar, se eu tivesse 15 ou 16 anos, ou 17, como vocês, eu também não tinha lido 90% das coisas que li com a vossa idade. Confesso. Não tinha lido. Era uma chatice. Pai, eu hoje tenho milhões de sites, trilhões de canais de televisão, e agora vou ler um livro, uma coisa que tenho que andar a folhear. Também não lia. Apesar de eu não concebo a minha vida sem livros. Não concebo. Mas concebo muito menos o discurso de que agora a juventude não sabe nada, não conhece, porque não lê, não sei o quê. Epá, isso é que não. Isso é que é um discurso que é absolutamente de evitar. Porquê? Porque esta geração que está ali, aqueles rapazes, aquelas raparigas, conseguiram fazer uma coisa que a minha geração, a geração do Rui, jamais conseguiria fazer. Em 3 horas, conheceram-se, falaram uns com os outros, juntaram-se, conceberam como é que podia ser uma parte da cidade, desenharam a cidade, fizeram a maquete, puseram-se todos de acordo, em 3 horas fizeram isso tudo. Se a geração minha do Rui, jamais conseguiríamos fazer isso. Porque envolveríamos sempre em discussão e em luta e em eu quero isto, eu quero o outro, jamais conseguimos fazer isto. Ora bem, esta geração que consegue fazer isso em 3 horas, não se conheciam de lado nenhum, estes rapazes, estas raparigas, conceberam, puseram-se de acordo, conheceram-se, viram o que é que podiam fazer e em 3 horas desenharam, conceberam, construíram uma maquete de uma parte da cidade. Isto repete sempre, não é uma coisa que este grupo. Isto é uma atividade que se faz sempre na universidade no verão, que se chama Verão na Universidade. Eu já exerci, portanto, fui professor durante 7 ou 8 anos destas atividades e é sempre a mesma coisa. Conseguem sempre fazer o trabalho em 3 horas. Excepcional. E pronto, só para concluir. Contra mim falo, que eu sou um caótico e um apressado. A mensagem é: parem. 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 Parar é uma coisa. Parem. E olhem, parar um segundo só. E ver o que é que a cidade hoje vos pode fornecer. Parem um segundo. Não é? E depois passar por um sítio novo. Mesmo que esse sítio vocês já conheçam, se passarem nesse sítio, vão sempre descobrir coisas novas. Sempre. Sempre. Têm que estar alerta e abertos. Vão ver? Mas passem pelos sítios com aquela pergunta de porquê? Mas porquê é que a ponte está aqui? Porquê? Porquê é que a ponte está ali e não está no outro sítio? Mas porquê? Vão ver? Porquê? Porque a cidade, deixem fluir que a cidade guia-vos, não tem problema nenhum. E o principal... que é esta coisa de não ter medo. Percam-se. Eu sei que eu, como mensagem como professor, e peço desculpa aqui aos professores, a mensagem de dizer, encontrem-se, foquem-se, sejam concentrados. Eu peço desculpa, a minha mensagem é também o contrário. Percam-se. Percam-se na cidade. É a cidade aqui concebida como a vossa vida. A cidade, no fundo, é a vida de cada um de nós. Como aquele primeiro slide, ou o segundo, em que está aquele rapaz engraçado ainda com cabelo, com um alentejano, um algarvio, um de Setúbal, um ribatejano, um transmontano, por aí fora. Isso é que é a cidade. Vão ver? E, portanto, percam-se. Percam-se na cidade. Não tenham receio. Portanto, perder-se é uma coisa excepcional.